Bom dia, pessoal! Professora Mariana, Instituto Genária Viana. Hoje nós vamos ter uma aulinha aí com o 8º ano, né? Um conteúdo de 8º ano sobre reprodução. E eu trouxe para vocês o seguinte: a gente vai ver aqui, ó, reprodução assexuada versus reprodução sexuada. A gente não vai falar ainda sobre a reprodução humana, né? O sistema genital masculino nem feminino. A gente vai ver aqui, ó, o que tem de bom em cada lado, o que tem de vantagem e desvantagem. A gente vai ver os tipos de reprodução assexuada, o que significa. A gente vai ver alguns termos, ó, que são muito importantes quando a gente for estudar a reprodução sexuada, né, que é a nossa, a humana. Então, hoje ainda não é o assunto que vocês estão pensando, ainda é um pouquinho antes. Então, vamos lá, olha só, gente, eu trouxe aqui, ó, o quadro está dividido em dois lados. Um lado a gente vai falar só sobre a reprodução assexuada, do outro a gente vai ver aqui alguns termos muito importantes sobre a reprodução sexuada. Tá? Eu vou comentar alguns outros detalhes aqui no meio. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: primeira coisa, por que a reprodução é tão importante, né? A reprodução ela serve para gerar descendentes, né? Uma vez que a raça, todas as espécies, né, elas querem manter a espécie viva. Então, a reprodução ela entra com grande importância. A reprodução assexuada, que normalmente a gente vai ver aqui que são organismos mais simples que fazem reprodução assexuada, o A, né, significa negação. Então, olha só, tanto a reprodução, a palavra sexuada aqui não quer dizer, não está se referindo a ato sexual, nenhum dos dois termos, tá? Mas a palavra assexuada, ela vai significar aqui que não vai ter troca de material genético. Ou seja, não vai ter mistura de DNA nesses tipos de reprodução. Aí nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Eu tenho como bom, né, vantajoso para os organismos aí, os animais, os organismos que fazem reprodução assexuada, eu vou ter aqui como vantajoso o pouco gasto de energia. Uma vez que esse organismo ele não tem necessidade nem de procurar um parceiro. Vocês vão ver aqui que eles não têm necessidade de ir atrás de um parceiro, né, de todo aquele ritual. Então, pouco gasto de energia. E até o método que ele faz para se multiplicar, ele é simples, tá? E é uma reprodução muito rápida. Eu tenho algumas espécies de bactérias, por exemplo, que elas conseguem se reproduzir em 20 minutos. Então, é uma reprodução muito mais rápida. Vamos fazer uma comparação com a reprodução humana, que leva 9 meses, né? É uma reprodução muito rápida. E eu tenho também como desvantajoso, né, como ruim para quem faz esse tipo de reprodução, é que tem pouca ou nenhuma variabilidade genética. O que seria uma variabilidade genética? A maioria dessas reproduções assexuadas, elas geram clones, indivíduos que são geneticamente idênticos. Então, quando acontece uma mutação, ela é pouca. Então, o que acontece aqui? Vão gerar todos os indivíduos normalmente semelhantes ou iguais. Então, eles têm pouca variação nessa genética. O que vai fazer com que esses indivíduos, por exemplo, vou usar a bactéria de novo como exemplo. Essa bactéria, ela está ali num ambiente, numa gotinha de água, está cheio de bactérias. Essas bactérias, elas vão e começam a passar, essa água ela fica com uma temperatura que não é apropriada para a sobrevivência dessas bactérias. O que vai acontecer? Uma salinidade, né? Uma situação desse tipo. O que vai acontecer com essas bactérias? Todas vão morrer de uma vez, porque elas são geneticamente iguais. Então, a pouca ou nenhuma variabilidade genética é muito desvantajoso para quem faz reprodução assexuada. Tá? Quando a gente for falar da sexuada, vocês vão ver o quanto é importante, eu vou comentar com vocês o quanto é importante ter essa variação genética. Aí, na reprodução assexuada, porque alguns tipos aqui, existem até outros, mas eu botei os que mais aparecem em questões, na reprodução assexuada, normalmente a gente não vai, né, não tem necessidade de 2 indivíduos. Um indivíduo só, ele vai conseguir se reproduzir. Então aqui, comentei já no começo, eu tenho indivíduos muito simples. Eu não tenho macho e fêmea aqui, eu não tenho situações desse tipo. Quem faz reprodução assexuada são indivíduos mais simples. Mas também eu tenho alguns animais, tá, vertebrados, que conseguem fazer alguns tipos dessas reproduções. Vamos lá, vou começar aqui com uma das mais famosas que a gente vive estudando, a divisão binária, que também pode ter outros nomes.
Se você vê escrito fração binária, é a mesma coisa. Se você vê escrito bipartição, significa a mesma coisa que divisão binária. Ou se você vê escrito cisciparidade, é divisão binária. Tá? O que acontece aqui? Botei como exemplo a bactéria, mas eu tenho outros organismos. Eu poderia usar também um protozoário que é chamado de paramécio como exemplo. O que vai acontecer aqui? Esse indivíduo, lembrando que as bactérias elas são organismos procariontes. Voltando ali atrás, os procariontes eles não têm carioteca, não têm membrana nuclear. O núcleo deles ele é disperso no citoplasma, mas ele tem DNA, ele tem material genético, né? Ele só não tem aquela membranazinha que envolve o núcleo. Ele vai pegar primeiro, ele vai duplicar esse material genético e, literalmente, ele é uma única bactéria. Ele vai duplicando o material genético, vai duplicando o citoplasma, algumas estruturas que ele tem e vai se transformar em duas. Isso é a divisão binária que as bactérias fazem, por isso que eu comentei que algumas bactérias elas conseguem se dividir aos montes em 20 minutos, né? Porque é um processo muito simples e ela vai gerar clones totalmente idênticos. Raramente na divisão binária não tem como ela ter nenhum tipo de mutação, tá? Aí eu tenho aqui a esporulação, que também é bem famosa. A esporulação, esse indivíduo ele vai precisar ter esporos. Esses esporos, eles vão ser gerados, né, lá dentro do organismo. Aqui eu botei como exemplo alguns tipos de fungo, não são todos que fazem esse tipo de reprodução. Ele vai pegar esses esporozinhos, que se a gente fosse fazer uma associação a outros organismos que a gente já conhece, seriam como se fosse o pólen de uma planta. Tá? Se for fazer uma associação. Esse esporo, ele vai normalmente cair ali na lateral, ou vai ser carregado pelo vento, vai cair em algum lugar onde esteja um ambiente propício e vai nascer dali, vai brotar dali um novo organismo. Tá? As samambaias, que dá para ver bem os esporos de uma samambaia, se você olhar atrás das folhas de uma samambaia, você vai ver que tem uns pontinhos. Né? Se você passar a mão ali, você vai ver que aquilo é granuladinho, é um pozinho. Aquilo ali são esporos. As samambaias elas podem também fazer essa reprodução assexuada, que é a esporulação. Tá? Só que essa reprodução ela tem uma desvantagem. No caso das samambaias tem uma desvantagem, é uma boa desvantagem. Esses esporos, eles só vão cair em algum ambiente, só vão sair ali da samambaia se ela tiver um ambiente propício para gerar novos indivíduos. Então, se ela não tiver esses esporos, eles podem acabar matando a própria planta. Tá? Então, é muito desvantajoso no caso das samambaias. Aí, eu estava falando aqui de alguns fungos, o bolor, por exemplo. Né? Às vezes a gente está lá com o nosso pãozinho em cima do armário, guardadinho, tá bonitinho ali, perfeito, e quando você vai olhar já tem bolor em cima. Aí você pensa, nossa, mas meu pão nem saiu daqui, nada foi tocado nele. Esses esporos, eles vêm com vento, eles ficam procurando, dos fungos agora que eu estou falando, né? Eles vêm com ar, eles ficam procurando um lugar propício. Caiu no seu pãozinho, vai mofar o seu pãozinho. Tá? Não tem, ele vai, opa, um pãozinho, ele vai para lá para poder se multiplicar. Tá? Isso é esporulação. Eu tenho brotamento, o nome já diz tudo. O brotamento, ele vai gerar um brotinho na lateral do indivíduo e esse brotinho, normalmente, o brotamento ele pode aparecer em poríferos, né, como a esponja do mar, em quimidades. Eu vou fazer um poríferozinho aqui. Eu tenho um porífero, que é um organismo céssio, né, é o ser vivo mais simples que a gente tem. Aí eu tenho aqui, o ser vivo não, né, o animal. Eu tenho aqui um porífero. Ele está aqui, os poríferos são marinhos, né? Ele vai estar lá na água, numa boa, sobrevivendo. Aí, de repente, ele quer se reproduzir, ele pega e começa a gerar um brotinho aqui na lateral. Ele começa a gerar um brotinho. Esse brotinho não é uma divisão binária, tá? Ele não está gerando um indivíduo idêntico a ele já e vai cair um indivíduo adulto ali. Não, ele é um brotinho. Ele tem todas as estruturas que o porífero tem, iniciais, né? Porque o porífero é muito simples. Só que esse brotinho vai cair ali na lateral ainda pequenininho e vai desenvolver. Diferente da divisão binária, que já nasce, já vira, né? Nasce não, né? Já vira um indivíduo exatamente idêntico. Não, esse brotinho vai cair e vai se desenvolvendo. Tá, os poríferos, eles fazem isso. Aqui eu botei como exemplo a hidra, que é um quinidário. Ele é parente das águas-vivas. A hidra é um parente das águas-vivas. Ele também vai ter o tipo de reprodução assexuada por
brotamento. Ele é um dos que mais a hidra é uma das que mais aparecem nos exemplos. Tá? Ela é bem bonitinha, mais ou menos assim, ó. Uma estrutura, ele lembra uns tentáculos assim, mas não é uma planta. Tá? Ela também vai desenvolver um brotinho dessezinho aqui do lado, semelhante a ela, ele vai cair e vai começar a crescer. Até se tornar um indivíduo adulto pronto para se reproduzir. Eu tenho aqui fragmentação. Fragmentação também tem um outro nome que pode aparecer. Você pode ver fragmentação ou regeneração. Tá? Você pode usar os dois termos. Então, apareceu fragmentação, você sabe que significa a mesma coisa que regeneração e vice-versa. Aí, eu coloquei aqui como exemplo a estrela do mar, né? Que é um dos exemplos mais famosos também. Eu tenho a planária também, que faz fragmentação, também é um exemplo famoso, uma estrela bem feinha. Olha só, a estrela do mar, que é uma equinoderma, ela é um organismo que ela tem um disco central. Aqui no meio tem um disco central, que é chamado, e esse disco central ele tem uma quantidade boa de células-tronco, tá? Que são células indiferenciadas, células como se fossem papel em branco. Essas células ainda vão virar outros tipos de célula. Então, o que acontece aqui? Todo mundo sabe, né, que uma estrela do mar, se eu pegar aqui e parti-la aqui, eu vou gerar duas novas estrelas através da reprodução assexuada por regeneração. Ela consegue se regenerar. Só que, prestem atenção, as estrelas, elas necessitam levar um pedacinho do disco central. Tá? Vamos supor que ela perca uma das patas dela, das pernas. Mas levou um pedacinho do disco central, essa nova estrela que ficou aqui sem uma das patas, ela vai gerar uma nova pata e essa pata vai gerar uma nova estrela. Agora, se ela só perdeu um pedacinho assim, perdeu a pata toda, mas não levou o disco central, essa estrela ela vai ganhar uma pata nova. Mas a patinha que ficou vai se degenerar ali dentro do mar, não vai virar uma nova estrela. Existe uma espécie de estrela, que agora eu não me recordo o nome, é com L, mas eu não me recordo o nome, Link, eu não lembro. Ela é a única das estrelas que consegue regenerar até sem levar o disco central. Tá? Uma curiosidade aqui agora, as estrelas do mar, elas nunca envelhecem. As estrelas do mar, elas só morrem se for de alguma doença que ela pega ali no meio. Tá? Fora isso, pô, se você consegue partir ela em 5 aqui, vão ter 5 novas estrelas, né? Dá pra ver que ela é um organismo muito resistente. Muito aluno me pergunta assim, professor, mas não tem cientista que estuda as estrelas do mar para ver se não consegue fazer com a gente um tipo de regeneração, não? Se a gente perder um braço, uma perna, a gente vai brotar ali um novo braço? Com certeza deve ter alguém que deve ter estudado, né, gente? Mas são organismos que têm uma estrutura muito diferente do ser humano. São organismos muito simples. Perto da gente, né, nós somos muito complexos. Outro indivíduo que faz regeneração ou fragmentação, eu tenho aqui, ó, a planária, que é um plateuminto, um verme de corpo achatado. Ela também é muito interessante. Se eu pegar essa planária e dividir ela em 3 partes, esse pedacinho de cauda aqui vai gerar uma nova planária, esse meinho aqui vai gerar uma nova planária e a parte da cabeça vai gerar uma nova planária. A planária também tem um poder de regeneração muito bacana, muito bom, tá? Agora, tem aluno que pergunta, se eu picar ela todinha, aí você vai matar, né? Ela também não tem essa regeneração a ponto de sobreviver a ser batida no liquidificador, também não é assim. E eu tenho aqui, por último, que eu coloquei aqui, a partenogênese. A partenogênese é muito interessante. A palavra, esse parteno, ele vem do grego e significa virgem. Nos indivíduos que conseguem fazer partenogênese, aqui eu vou ter eu consigo ter tanto invertebrados, que eu botei exemplo a abelha, que é um dos exemplos mais famosos, mas eu também tenho algumas espécies de anfíbios, de répteis que conseguem fazer. Tá? Então, esse tipo de reprodução assexuada, eu já vou ter indivíduos mais complexos. Né? Répteis, o dragão de Komodo, ele consegue fazer isso aqui, a fêmea. O que acontece aqui? Essa fêmea, ela coloca os óvulos dela. Tá? Algumas espécies de peixe também conseguem. Ela coloca os óvulos dela. Se ela não tiver um macho para fecundar aqueles óvulos, se ela não tiver um macho, ela consegue fazer com que aquele óvulo vá sofrendo as divisões dele e gere um novo indivíduo, sem ter tido contato com o macho.
tá? Eu tenho aí como réptil o dragão de Komodo, que faz isso, é bem bacana, mas o exemplo das abelhas é o mais utilizado. Tá? Tem várias espécies de peixe, e eu vou falar o quanto isso é importante para determinadas espécies daqui a pouco. Deixa eu só comentar da abelha. A gente tem dentro de uma colmeia a abelha rainha, né? Ela é responsável por procriar ali dentro da colmeia. Dentro de uma colmeia eu tenho abelhas rainhas, eu tenho os zangões, que são machos, e eu tenho as operárias. As operárias, elas são fêmeas, tá? A abelha rainha, ela coloca os óvulos dela. Uma parte daqueles óvulos dela vai ser fecundada por um zangão. Esses óvulos que foram fecundados por um zangão, eles vão se tornar abelhas operárias, vão nascer só abelhas operárias, só nascem fêmeas e algumas abelhas rainhas. O que define esse lance de abelha rainha dentro de uma colmeia é o tipo de alimentação que ela vai ter ali dentro. A geleia real lá, que aí ela vai crescendo mais, vai se desenvolvendo mais. Fora isso, elas nascem muito semelhantes. Depois é que ela vai se desenvolvendo em abelha rainha, que vai ser essa responsável em procriar ali dentro da colmeia. Já aí, esse tipo de reprodução dela é uma reprodução normal, sexuada, né? Tem macho, tem os espermatozoides do zangão, tem o óvulo dela, só que uma outra parte dos óvulos dela, ela vai fazer a partenogênese, esse tipo de reprodução assexuada. Só que tem um detalhe interessante. Nessa partenogênese, onde esses óvulos eles são fecundados sozinhos, né? Eles viram novos indivíduos sem a presença de um espermatozoide, sem a presença de um macho, eles só vão gerar zangões. Dessa partenogênese só vai nascer abelhas macho. Tá? Então, é um processo muito comum dentro de uma colmeia, é um processo muito comum, aonde ela vai fazer o seguinte, ela vai ter ali as fêmeas, vai gerar as fêmeas para uma reprodução sexuada e vai gerar os machos para uma reprodução assexuada. Só para vocês verem, né? O quanto isso é importante ali dentro de uma colmeia. Se ela não fizer a partenogênese, não vem os zangões, não vão ter os machos. Outra situação que eu comentei que é muito importante. Algumas espécies de peixe também conseguem fazer partenogênese. Vamos imaginar que eu tenho uma fêmea, né? E essa fêmea, ela tinha os machos, né? Que procriavam com ela dentro de um aquário. De repente, morreram todos os machos, ficou só a fêmea. Aí ela vai fazer uma partenogênese, não são todas as espécies de peixe que têm essa capacidade, tá? Ela vai fazer a partenogênese e daí, por quê? Porque ela precisa manter a espécie dela viva. Então, ela vai fazer de tudo para manter a espécie viva. Então, os cientistas repararam que algumas espécies de peixe, para manter essa espécie deles vivas, eles vão pegar e vão conseguir também fazer partenogênese, tá? A fêmea vai desenvolver os filhotinhos sem a presença de um macho, mas vindo de um óvulo, tá? Aí agora, gente, então aqui tiveram alguns tipos de reprodução sexuada. Olha só, gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, antes de eu passar aqui para a reprodução sexuada, vocês mandem aí nos nossos comentários, tá? Todas as perguntas vão ser respondidas. Ok? E não vamos esquecer que depois esse vídeo ele vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Então assistam, pausem, copiem se quiserem, façam do jeito que vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos agora na nossa reprodução sexuada, que é a nossa humana, né? Organismos mais complexos, aqui entram os organismos mais complexos. Lembrando, gente, que esse assunto ele é super extenso. É um assunto enorme, então aqui a gente está vendo algumas definições só, é o começo, tá, desse assunto. Eu tenho aqui a reprodução sexuada. A palavra sexuada, muito aluno confunde, porque acha que a palavra sexuada ela tem a ver com ato sexual. E não tem. Aqui a palavra sexuada, ela só precisa ter troca de material genético. Uma vez que eu tenho troca de material genético, mistura de DNA, já é um tipo de reprodução sexuada. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não está aqui em nenhum dos dois, que é um exemplo que ficaria aqui, em cima do 1, tá? É a conjugação. A conjugação, ele é considerado uma reprodução sexuada, mas é como se ela estivesse entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. É como se tivesse sido o início da reprodução sexuada. A conjugação, ela acontece também com bactérias. Tá? As bactérias, porque ela tem uma bactériazinha aqui, elas têm material genético disperso assim na célula, e algumas bactérias elas têm uma estrutura que é um DNA circular que é chamado de paramécio. Esse DNA circular,
é que ela vai chegar em outra bactéria, com a ajuda de algumas estruturas, uma estrutura chamada pili que ela tem, vai chegar perto de outra bactéria e vai conseguir inserir, com essa estrutura que eu falei, pili, inserir uma partezinha do material genético dela dentro da outra bactéria. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu estou tendo troca de DNA. Aqui, as bactérias, elas são muito simples, são organismos unicelulares, procariontes são muito simples. Não existe macho e fêmea aqui, mas mesmo assim ela está tendo uma troca de material genético. Então é considerado um meio de reprodução sexuada. E é assim que as bactérias fazem quando elas precisam de mutação, precisam ficar mais resistentes a antibióticos, situações desse tipo, elas vão utilizar a reprodução por conjugação, que é uma reprodução do tipo sexuada pelo simples fato de ter material genético. Tem uma troca de DNA aqui. Tem uma troca de material genético. Uma vez que elas trocam o material genético, elas vão misturar o material genético das duas e elas vão sofrer algumas mutações, ficando mais resistentes. Aí eu tenho aqui reprodução sexuada, que não tem nada a ver com sexo, acabei de falar, tem a ver com troca de material genético. Misturou o DNA, eu vou ter reprodução sexuada. Aí olha só, gente, nossas vantagens da reprodução sexuada. Principal, que é bom na reprodução sexuada, a variabilidade genética. Na reprodução sexuada eu vou ter diversos indivíduos diferentes, com material genético diferente, com DNA diferente. Então, isso dá resistência, dá diversas formas aí desses organismos terem mais vantagem com quem faz reprodução assexuada. Aqui não tem clone, cada indivíduo é diferente. O que eu tenho de desvantagem, o que é ruim na reprodução sexuada? O que eu vou ter de ruim é um gasto de tempo e energia muito grande. Vou dar um exemplo para vocês, das aves. Tá? As aves fazem reprodução sexuada, eu vou dar um exemplo das aves. Uma fêmea, ela vai primeiro escolher o melhor macho. Então isso demora. Os machos brigam, dançam, né? Cada um lá no ritual de acasalamento das aves. Depende da espécie. Então ela demora a escolher o macho dela. Escolheu o macho. Ela vai lá procriar com esse macho. O gasto de energia do macho não é nem tanto, né? Ele é só o produtor de espermatozoide e tal. Mas o gasto de energia da fêmea, depois, para gerar esse indivíduo, para poder, no caso nosso, né, 9 meses de gestação, é um gasto de energia muito grande. Então, ó, o que tem de desvantagem é que o tempo e o gasto de energia, super diferente da reprodução sexuada, né, que as bactérias se dividiam em 20 minutos. O tempo é muito maior e o gasto de energia é muito maior. E a vulnerabilidade também é uma situação desvantajosa. Vamos imaginar aqui, eu tenho um cervo, né, uma fêmea, ela está com um filhotinho na barriga. Ela está vulnerável ao ataque de predadores. Então, esse ataque de predadores morre ela e morre o filhote. Então, essa vulnerabilidade, até mesmo dos ovos, né, os ovos dos ninhos, então tem sempre ataque de predadores, fiquem ovíparo, né? Aí aqui eu tenho alguns termos muito usados na reprodução sexuada que a gente vai entender um pouquinho. Eu tenho aqui a classificação, tá? Olha só, gente. A classificação quanto ao sexo. Eu posso ter organismos monóicos, eu posso ter indivíduos monóicos e indivíduos dioicos. O que significa um indivíduo monóico? Ele tem os dois sexos, ele tem o aparelho genital, né, feminino e o masculino num único indivíduo. Ou seja, é o que a gente chama de hermafrodita. Tá? Eu tenho como exemplo aqui de indivíduos monóicos. Eu vou ter a minhoca, é um indivíduo monóico, a sanguessuga também, a lesma, a tênia, que é a solitária, né, que o pessoal fala. Eles são organismos monóicos, tem os dois sexos num único indivíduo. Então ele consegue sozinho se procriar? Não. Alguns sim, outros não. Por exemplo, a minhoca. A minhoca, eu tenho ali 2 minhoquinhas. As duas são hermafroditas, possuem os dois sexos, são monóicas. Só que uma é dependente da outra para poder gerar filhotinhos. Então elas vão chegar perto uma da outra, vão trocar o material genético dela e as duas saem fecundadas. Tá? Então eu digo aí que eu tive uma fecundação cruzada. É necessário que seja uma fecundação cruzada. Elas precisam uma da outra. As duas vão sair com os filhotinhos ali gerados, mas uma vai precisar da outra. Ela não consegue se autofecundar. Já uma tênia, por exemplo, a tênia ela é um plateuminto, um verme de corpo achatado, e eles são parasitas. Ficam no intestino humano, ou de boi ou de porco, né?
A tênia, ela consegue ficar no intestino e se autofecundar. Ela é hermafrodita, é monóica, ela se autofecunda. Ela mesma, a parte masculina dela, fecunda a parte feminina dela. Por isso que a gente também chama a tênia de solitária. Ela vive sozinha dentro do intestino e botando ovo pra caramba. Ela consegue botar vários ovos aí. Porque ela tem uma autofecundação, ela é monóica com autofecundação. Eu não preciso ter duas tênias dentro do meu intestino para gerar filhotes. Ela consegue fazer isso sozinha. Tá? Então, nem todo indivíduo monóico ele vai conseguir gerar novos indivíduos sozinho. Tá? É o exemplo da minhoca que não consegue, tem que ter fecundação cruzada, e a tênia já consegue. E eu tenho os indivíduos dioicos. Os indivíduos dioicos, eles possuem cada um seu sexo. Nós somos dioicos, a gente tem machos e fêmeas. São os indivíduos dioicos, tá? Um vai necessitar do outro aí para fazer essa procriação. Quanto ao desenvolvimento, meu desenvolvimento ele pode ser indireto ou direto. O que significa isso? Quem tem desenvolvimento indireto, ele vai passar por uma fase larval ou uma fase de ninfa, ou seja, aquele filhotinho ele nasce totalmente diferente do que ele vai ser quando chegar à fase adulta. Aí eu digo que eu tenho um desenvolvimento indireto. Vamos ver, a borboleta tem um desenvolvimento indireto, né? Muitos anfíbios, o sapo tem um desenvolvimento indireto, ele passa por um estágio larval, né? Antes de ser um indivíduo adulto. Já quem tem desenvolvimento direto, já nasce uma prole semelhante aos pais. Nós temos desenvolvimento direto, a gente tem uma miniatura de ser humano, né? E vários outros indivíduos têm desenvolvimento direto, já nasce aquela miniaturazinha dos pais, vai nascer aquela miniatura e vai só desenvolvendo. E eu tenho aqui também a fecundação e botei junto aqui desenvolvimento embrionário. Olha só, gente, a fecundação ela pode ser interna ou externa. O que significa fecundação cientificamente falando? É o espermatozoide entrar dentro do óvulo. Entrou o espermatozoide dentro do óvulo, fecundou. Tá? Isso, quando eu digo que é interna, é porque isso acontece dentro do corpo da fêmea. Nós temos fecundação interna. Quando é externo, acontece no ambiente. Os sapos, por exemplo, que muita gente confunde, os anfíbios, o macho ele vai lá em cima da fêmea e estimula lá a barriguinha dela, ela coloca os óvulos na água e ele joga os espermatozoides na água. Ali parece que está acontecendo um ato sexual, né, um acasalamento, mas não está. Ele nem tem um órgão copulador. A reprodução, o tipo de fecundação deles é externa, está acontecendo dentro da água, fora do corpo da fêmea. E quanto ao desenvolvimento embrionário, eu tenho organismos que se desenvolvem dentro do ovo, né, que são ovíparos, as aves em geral, né, muitas aves vão colocar aquele ovo ali no ninho e vão cuidar. Jacarés, né, répteis também vão fazer isso. Cuidar não tem cuidado parental os répteis, só as aves, vão só colocar os ovos fora do corpo da fêmea. Eu tenho os ovo-ovivíparos, que o ovo ele fica dentro do corpo da fêmea, tá? Ele só vai eclodir na hora de nascer. No ovo, a nutrição o desenvolvimento embrionário todinho daquele organismo é dentro do ovo, mas aquele ovo permanece dentro do corpo da fêmea. Então só na hora de eclodir, né, que aquele ovo ele quebra e sai o filhotinho, é que vai nascer, né, esse indivíduo, fica guardadinho dentro do corpo da mãe. E eu tenho os vivíparos, que é o nosso caso, né? Nós somos placentários, mas a gente tem também vivíparo, que é, no caso, os marsupiais, né? Que é o grupo lá dos cangurus, que tem marsúpio, aquela bolsa. Eles são vivíparos, né? O desenvolvimento é dentro da barriguinha da mãe, nutrido pela mãe, normalmente, no caso dos placentários. Já os marsupiais, eles até têm uma fecundação tipo a nossa, né? Aquele filhotinho fica ali dentro da barriga e tal. Só que eles não têm uma placenta para nutrir. Então ele vai nascer super prematuro, vai para dentro do marsúpio e ali ele vai terminando o desenvolvimento super prematuro mesmo. Pesquisem só, vejam vídeos na internet, ele nasce muito prematuro, fica agarradinho na teta, mamando, né? Que é dali que ele vai tirando toda a alimentação até ele completar o desenvolvimento e poder sair do marsúpio. Tá? Mas ele é um vivíparo. Nem sempre o vivíparo é só placentário, eu botei aqui como exemplo. Então, gente, hoje era essa nossa aula aí, sobre alguns termos, sobre alguns tipos de reprodução sexuada, alguns termos que a gente usa na reprodução sexuada, alguns tipos de reprodução assexuada, falei errado. Então, era isso aí.
Qualquer coisa, de novo, deixe suas perguntas aí nos nossos comentários. E não se esqueça que esse vídeo vai lá pro nosso canal do YouTube, tá, gente? Ó, muita saudade de vocês. Hoje eu senti o cheirinho da escola, acredito que vocês também estejam com saudade, estão vendo o quadro, tá? Não vejo a hora de todo mundo voltar e a gente poder seguir aí nossos estudos como a gente já seguia antigamente, tá? Ó, grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, até mais.